Boa tarde, galerinha! Olha Pro aqui de novo, mais um dia com vocês. E hoje para a gente falar da nossa aula de ciências da semana. E essa semana nós vamos falar sobre as plantas, né? As plantas que são seres vivos também. Olha, Pro, eu trouxe uma planta aqui, tá? Ela parece de mentira, mas é de verdade, tá? Essa aqui da Pro, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a importância das plantas, as plantas terrestres, as aquáticas, tá? Nós vamos falar das plantas do frio, que nascem aonde tem um terreno muito frio, onde é muito seco, onde é molhado, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as plantas, tá? Então, para a gente falar sobre as plantas, nós vamos lá no nosso livro de ciências, tá? Lá na página 86, o 8 e o 6, tá? E a página 87 também, tá? Pra gente dar continuidade aí na nossa atividadezinha, tá bom? Então, vamos lá. Plantas por toda parte, tá? Vocês já perceberam que tem planta em todos os lugares? Tem nos bairros, nas praças, na escola, as florestas, hortas. Então, nós temos plantas em vários ambientes, tá? Então, eu vou ler aí o textinho para vocês, depois a Pro explica, tá bom? É difícil sair por aí e não ver nenhuma planta sequer. Entre as brechas de um muro ou uma calçada, em canteiro, jardim, campo ou floresta, basta olharmos que elas estarão lá, tá? Plantas podem ser encontradas em lugares muito diferentes, tá? Foi como a Pro falou. Tem plantas aquáticas, tem as plantas terrestres, tá? E tem aquelas plantas que vivem em outras plantas, tá? Então vamos lá para as plantas terrestres. As plantas terrestres podem viver fixas ao solo, lá no chão, na terra, tá? Como as árvores e a grama. Outras podem viver sobre rochas, as pedras, né? E até sobre outras plantas, como orquídeas e bromélias. As orquídeas e as bromélias, elas gostam de viver em outras plantas, em árvores, tá? Em ambientes terrestres, existem plantas que habitam áreas muito úmidas, tá? Onde ele fica mais molhado, tá? Com água. E sombreadas, onde tem bastante sombra. Outras vivem em ambientes quentes e secos, onde chove pouco, tá? Então, lá no Nordeste, tá? Lá chove pouco, então o solo ele é bem seco, por isso quase não tem planta, só algumas que se adaptam ao solo seco. E ainda aquelas que vivem no frio, onde pode até nevar, lá onde neva, né? Tem algumas plantas. Então aí nós temos 3 imagens de plantas, né? Aqui, ó. Nós temos as orquídeas, os pinheiros e aqui nós temos uma barriguda, tá? É uma árvore que já fica no ambiente mais seco, ó. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, terrestre, aonde bate sol e chove. Aqui nós temos as orquídeas, tá? Que vivem em outra árvore, ela nasce em outra árvore, tá? Ela gosta de um local mais úmido, com mais sombra. E aqui nós temos a barriguda. A barriguda, ela nasce em lugares mais secos, onde quase não chove, tá? Então, vamos lá, continuando. Plantas aquáticas. As plantas aquáticas é da mesma maneira que os animais aquáticos, que vivem na água, tá? As plantas que vivem em rios, lagos ou no mar são plantas aquáticas. Algumas vivem inteiramente mergulhadas,
Já outras podem flutuar sobre a água, tá? Aqui nós temos duas, tá? Aproveita e tentar falar esses nomes difíceis aqui, tá? Aqui nós temos essa imagem. As folhas dessas ninféias flutuam na superfície da água. Ó, elas ficam por cima da água, tá? E aqui a elodea vive submersa na água. Ela nasce lá no fundo do rio, do mar, tá? Então essas são as plantas aquáticas, as que vivem na água, tá? Agora nós vamos aí. Lá na página anterior nós temos atividade 1, tá? A barriguda é uma árvore que sobrevive em regiões secas, tá? Essa é a informação que vocês têm. Letrinha A. Observe a foto ao lado e responda. Por que essa árvore é chamada de barriguda? Por que vocês acham que ela é chamada de barriguda? Vocês vão escrever no caderno para pro. Letrinha B. A barriguda armazena água em seu tronco. Então, lá no tronco dela, lá onde tem aquela barrigona, tá? Ela armazena água. Então, ela não precisa de muita água, porque ela já tem água suficiente dentro dela, tá? Essa característica traz alguma vantagem para essa árvore? O que vocês acham? Ela tem alguma vantagem de já ter água dentro? Vocês vão responder lá no caderno para pro. E na atividade número 2, vocês vão ler a ficha que está aí abaixo e depois responder as questões, tá? Na ficha tá aí, mais uma planta aquática. Nome, aguapé, onde vive? Na água de rios e lagos. Característica, tá? A aparência, o que a gente consegue perceber essa planta. É uma planta flutuante, suas folhas ficam na superfície e suas raízes ficam embaixo da água. Não sobrevive em climas frios, então ela não gosta de frio, tá? Ela gosta de lugares quentes, tá? De calor. Em qual dos locais representados a seguir o aguapé poderia ser encontrado? Vocês vão marcar um X. Eu tenho 3 imagens aí. Uma na neve, uma em solo seco e uma na água. Então, vocês vão marcar um X no quadradinho lá da imagem de onde eu posso encontrar essa planta, o aguapé. Ok? Entenderam? Tá? Então, hoje a nossa aulinha de ciências foi para falar sobre as plantas terrestres que vivem na terra e as plantas aquáticas que vivem na água, tá? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula.